O ministro Edson Fachin barrou a decisão do presidente Bolsonaro em zerar a alíquota de importação de armas. É descaradamente o judiciário interferindo no executivo. O STF, órgão que deveria apenas julgar quando fosse provocado, resolveu que vai tomar decisões que não lhe competem. Parece que os ministros do Supremo foram eleitos e receberam mais de 50 milhões de votos, pois resolveram agir de forma a neutralizar decisões presidenciais e forçar o executivo a fazer o que lhe for ordenado. É o judiciário governando. Gente, deixa eu girar o assunto aqui no nosso Morning Show. Vou pedir para a nossa Camilinha me ajudar aqui para que a gente possa falar agora de política nacional. Olha só, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu nesta segunda-feira a resolução que zerou o imposto para importação de revólveres e pistolas. A medida havia sido anunciada pela Câmara de Comércio Exterior na última quarta-feira e passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. A suspensão atende a um pedido protocolado pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que alegava que o decreto colocava em risco a segurança da sociedade. Com isso, fica mantida a alíquota atual de 20% sobre o valor da arma. Joel Pinheiro da Fonseca, quem governa este país hoje? É o Bolsonaro ou o STF? A gente está entregue a Deus dará, Paulo Matias. Essa é a única constatação que a gente pode fazer. Vamos lá, a medida do Bolsonaro, na minha singela opinião e no meu singelo parecer de economista, era péssima. Você vai dar um incentivo à importação de armas de fogo, que é uma isenção de impostos direcionada assim, do ponto de vista econômico, é igualzinho nos seus efeitos e no custo para o Estado que um incentivo, tá? Com subsídio. Você teria um custo relevante com ela, seriam 230 milhões de reais que o Estado deixaria de arrecadar. E tudo bem, ele está dando isenção para um item de extrema necessidade, um item que vai realmente ajudar a vida da população, uma coisa assim, não. Para armas de fogo, algo que a gente sabe muito bem que não tem grande efeito nenhum sobre a segurança pública e, pelo contrário, as evidências indicam que pode até piorar a segurança pública no nosso país. Então, já era uma isenção assim, totalmente injustificada, ruim, e que ia trazer um custo relevante. E 230 milhões faltam ao Estado brasileiro. A gente está precisando, vai precisar comprar vacinas, vai precisar comprar insumos, tem a questão da saúde, vai ter educação, enfim. Dinheiro não sobra no Estado brasileiro. A gente já ia levar essa facada aí de 230 milhões. Só que, vamos ser sinceros, esse é o tipo de coisa que me parece que cabe, é a prerrogativa do presidente. A Dilma não deu isenções fiscais várias também ao longo do mandato dela? A linha branca, teve a questão das montadoras, enfim, uma série de isenções que o governo dava para diversas indústrias, para produtos. É uma prerrogativa do presidente. A política pode ser péssima, mas ainda assim o presidente é o governante do país, ele tem o direito de tomar esse tipo de medida, ainda que seja uma medida péssima. Me parece que o Supremo, mais uma vez, ele se imiscui, ele se mistura, ele interfere em coisas. Isso significa que, no final das contas, hoje em dia, o governo não tem nem mais autonomia para conceder uma isenção fiscal. Acaba sendo decidido monocraticamente na mesa de um ministro do Supremo. E a argumentação foi bem fraca também, uma argumentação sem nenhum dado, apenas argumentando em prol da indústria nacional. De todos os motivos para você ser contra essa isenção, acho que o mais fraco é esse. Ah, não, temos que proteger a indústria nacional. Gente, a Taurus aqui no Brasil tem monopólio das armas há quanto tempo? A gente vai precisar passar o resto da eternidade protegendo o monopólio dela, ela nunca vai poder competir em termos de igualdade aqui no país com outras empresas de outros países, sabe? Proteger a indústria nacional, isso pode ser justificado em casos especiais, específicos, bem desenhados. Ali, olha, uma indústria realmente está muito no seu início, é uma nova tecnologia, a gente está querendo fomentar. Ou, enfim, existem alguns argumentos possíveis para você defender temporariamente uma indústria nacional. Mas esse não é o caso, é um monopólio estabelecido há muito tempo de uma empresa que goza, portanto, de privilégios aqui dentro. Então, além de tudo, do ponto de vista do presidente, foi uma má medida do governo. O Supremo não deveria ter interferido aí e vetado, porque o governo tem direito de tomar más medidas também. Ele foi eleito para tomar medidas. E, por fim, o argumento que o Supremo utilizou, muito fraco também. Estamos a Deus dará.
Muito bem. Adriles, acho que o Joel colocou um bom ponto, né? Diga O aí. governo foi eleito prometendo uma política muito voltada a isso. Exatamente. E aí o Supremo Tribunal Federal não permite com que isso seja feito. Então eu te faço uma pergunta. Precisamos eleger, então, presidente da República ou passamos o poder para os ministros do STF governarem o país? Bom, essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Supremo Tribunal Federal usurpa poderes do Executivo, né? Coíbe a atuação do governo em fazer uma política de combate ao coronavírus, coíbe o presidente que faça exatamente, que nomeie quem ele quer que seja o chefe da Polícia Federal, entre outras várias coisas, proíbe, dá prazo para vacinação. Enfim, o STF usurpa poderes e prerrogativas do Executivo constantemente. Essa pauta que o Joel acha péssima e que eu acho boa, porque é uma coisa muito simples, você vai dar mais possibilidade de porte e posse de armas para o cidadão mais pobre, ou seja, você vai democratizar o direito do cidadão de se defender. Isso é exatamente uma promessa de campanha clara, objetiva, direta, concreta, absoluta do presidente Bolsonaro e uma pauta de segurança pública que o elegeu também. Ou seja, o Fachin, ele se coloca como salvaguarda e guardião da segurança pública por uma razão equivocada. Eu volto a dizer, quando havia menos maleabilidade no controle de armas, os números da violência e de homicídios no país eram muito menores que o de hoje, desde que nos anos 90 começaram a cercear o direito livre do cidadão de portar arma, o direito livre do cidadão responsável. E não é a primeira vez que o Fachin incute a sua ideologia. É importante lembrar que o Fachin era um militante de esquerda, apoiador do MST, apoiador de Dilma, e que ele coloca... Basta lembrar que, tempos atrás, ele impediu operações legais da polícia em favelas, o que piora o crime, que cria uma cultura maior de crime, fala que os policiais locais têm que se reportar a autoridades judiciárias, instância superior. Se isso não é um instinto completamente autoritário de um Supremo que se coloca na presidência da República sem nenhum tipo de voto, eu não sei o que é. Agora, Zé, não é a primeira vez, né, que o Supremo faz algum tipo de interferência, porque isso não é uma decisão do Supremo, né, Zé? Isso é uma interferência no Poder Executivo, né? Exatamente. O argumento é muito fraco mesmo, né? Ele diz que vislumbrou o fumo bunis iuris e, diante disso, o periculum in mora é aplicado, né? E ele deslumbrou ali as possibilidades ali do periculum in mora. E por isso, ad referendo do plenário, ele decidiu cortar uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Traduzindo isso aí, ele viu a tal fumaça do bom direito e o perigo de danos irreparáveis, não sei onde estão esses danos irreparáveis, e aí o argumento maior lá, na verdade, não é nem a indústria, mas a segurança pública. O argumento do PSB é de que mais revólveres aqui, nas mãos de mais pessoas, poderia aumentar a violência, exatamente a contramão do que pensa. É uma frase famosa que diz o seguinte: a paz repousa sobre as armas, e que aqui no Brasil vem aquela história, o traficante, ele vende drogas. Por que o traficante não rouba drogas? Porque ele sabe que o que está com a droga está armado, por isso que ele não rouba, né? Então, é um argumento. E foi uma política defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, sim, e usaram contra ele na campanha e teve efeito contrário. As pessoas até o apoiaram mais por defender a possibilidade de porte de armas. Agora, esse argumento comercial, ele é válido, sim. Nós, Brasil, somos produtores de armamento bélico, nós temos uma indústria bélica boa, já exportamos muito urutu, cascavel, que são carros de combate que foram exportados para o mundo inteiro e tal. Nesse caso aí, é só para pistolas e revólveres. Pistolas e revólveres. Tirar o imposto é colocar a fabricação nacional em desvantagem, porque são cobrados impostos aqui. E essa medida aconteceu um dia depois da associação, do sindicato dos produtores de material de segurança, depois de uma reunião com o ministro André Mendonça, da Justiça. No dia seguinte, o presidente retirou esta possibilidade de impostos para a importação de pistolas e armas, né? Então, são duas faces. A primeira é a intenção do presidente em baratear a arma e possibilitar, aí, inclusive, que a segurança do Brasil compre armas. É um mercado muito amplo esse da segurança, viu?
se gasta muito. Fala-se em 4%, de 4% a 5% do PIB, para se ter uma ideia desse mercado. E o Brasil, a indústria brasileira está crescendo, embora haja questionamento sobre a qualidade e tal, mas está crescendo. E se houver a retirada de impostos também dos produtos aqui no Brasil, acho que equilibraria. Mas o que resulta disso tudo é mesmo essa história do Supremo interferir. Eu citei esses termos jurídicos que eu gostaria que o Supremo dissesse, olha, o artigo tal da Constituição impede isso. E não há esse argumento. Mas, de qualquer maneira, ele mandou o assunto para o plenário. Muito bem, Zé Maria Trindade conosco aqui no Morning Show de hoje, aniversariante do dia. Eu quero saber o seguinte, Zé, o que vai rolar mais tarde? Não haverá aglomeração. Uma festinha simples, apenas com 100 pessoas. Já convidei o chiclete com banana, coisa bem simples. Muito bem. Zé, parabéns mais uma vez, viu, querido? Parabéns mesmo, Muito você obrigado. é a nossa referência aqui. Um beijo para você e curta seu aniversário porque você merece. Muito bem, obrigado. Eu fico emocionado, é um privilégio estar aqui. Obrigado, bom dia. Valeu, Zé, abração.